Agora sim, agora a gente vai falar da surpreendente derrota do Náutico por decisão. É o resultado dessa última rodada, Atos, que, no fim das contas, mais chama a atenção, né? O resultado que ele é fora da curva e que acaba inserindo no caminho do Náutico obstáculos que o Náutico já tinha retirado, né? O Náutico já tinha tirado da frente ali alguns obstáculos que podia ter pela frente em relação à classificação e consequente chaveamento, mas pelo visto o Náutico acabou jogando fora aí, né, a possibilidade de ter um caminho mais tranquilo, Atos, e perde do Decisão por 1-0. Então queria a sua leitura, inicialmente a leitura da partida, né? Celso, até me perdoe que em algum momento eu acho que eu vou entrar meio que num desabafo. Tem algumas situações do dia de hoje em relação a essa partida assim que me deixaram assim puto. Essa é a palavra, eu acho que não tem outra palavra para descrever em relação a esse resultado e ao prognóstico do Náutico aí para a sequência do Campeonato Pernambucano. Mas dentro do jogo, tá? Você muito direto, porque pouco se dá para comentar da partida, tá? Um time completamente apático, sem objetivo, sem nenhum foco, tá? Quando um time de futebol ele não entra focado, compenetrado na vitória, você vai colher um resultado ruim, tá? Ainda mais no futebol profissional hoje em dia, que é tudo muito no detalhe. Se você diminuir a intensidade, o seu resultado não vai ser bom, tá? Tem um expediente que é feito no futebol, que é a da motivação. É um expediente muito usado no futebol. Confesso que, para mim, me causa até vergonha alheia, em alguns casos. Para citar aqui, Tamachule dizendo que o Flamengo de Pernambuco não era o Flamengo de Pernambuco, era o Flamengo do Rio. Tem um caso muito conhecido também do Paysandu, do cara na pré-eleção ali, mostrando o Rolex, aí ele vai oferecer para o jogador vai tomar dele, ele faz uma porra que eu vou te dar, conquiste. Então, aquilo é inacreditável. Não, é inacreditável. Esse tipo de coisa. E tem muitos que a gente nem fica sabendo, né? Porque isso é comum em jogo de futebol, antes das partidas, tá? Sempre que aparece para mim, eu acho meio vergonharia. Mas o pior é saber que funciona. Isso que é o pior. Funciona. É isso e bicho. É duas coisas que eu não consigo entender e que funcionam muito bom. Por que eu não consigo entender bicho? Porque um jogador que ganha 60 mil ligar para 400 reais. Que é isso que no final é o valor que fica ali. Porque o bicho, para quem não sabe, estiver acompanhando a gente aqui não sabe disso, o bicho não é dividido só os jogadores que estão ali no campo, não, tá? É dividido entre os reservas, é dividido entre todo o staff ali, comissão técnica, o fotógrafo, até o porteiro ganha ali um trocado ali, porque o bicho, na verdade, ele faz parte de um entendimento que o clube é uma coisa só. Então, todo mundo recebe um pouquinho ali, tá? Então, para o jogador final, é 400 conto, é 500, às vezes um bicho maiorzinho, pode chegar a 1.000 ali com muita dificuldade, somente no que o Náutico vive hoje em dia, jogos de Série C, jogos desse nível. E dá certo, tá? Funciona. O cara ganha 60 mil por mês e ele joga correndo pelos 500 contos. Assim. É difícil compreender, mas funciona. Então, você pega essas características e você acreditar que você criar todo um discurso ou deixar o seu elenco, tá, ser infectado por um discurso de que, olha, o melhor resultado é um empate, meu amigo, as coisas não vão dar certo. Porque time de futebol quer dizer, tirando a maluquice que o Elon Musk aí criou, que estragou a nossa expressão popular, que é o foguete não dá ré, o cara foi lá e inventou a porra do foguete que dá ré, mas tirando foi demais. isso... O cara acabou com o ditado, porra. Não, o cara acabou com o ditado. Aí, tirando isso, time de futebol é um foguete que não dava ré, pô. Ou você vai no embalo, temos que deixar o sangue em campo,
por nós, é pela família de todos aqui. Ou é isso, ou é nada. Não existe um meio termo, não existe um meio bambo. Tá? E quando o Náutico ele deixou infectar, que claramente deixou, gente, claramente deixou, por parte do time, evidências que a gente viu em campo. A postura do time em campo e outros detalhes também. Por exemplo, vou trazer um detalhe aqui. O gol do Náutico, o gol que o Náutico tomou, o gol do decisão, assim, é fantástico o jogo de câmera. O Oscar está se aproximando, né? Daria para ganhar o Oscar de edição da turma lá da transmissão, porque é o lance seguinte à substituição de Paulo Sérgio. Quem é Paulo Sérgio? Paulo Sérgio é teu artilheiro, pô. É o cara que vinha fazendo gol todo jogo. Se você tira ele, você diz, opa, peraí, esse time tá querendo vencer o jogo? Tá tirando o artilheiro por quê? E quando Qual o recado que você passa, né? Exato. Ou então, o que é que a gente está conseguindo evidenciar? Que esse time em campo está querendo fazer. Qual o foco deles? É a vitória ou o empate? E quando você tira Paulo Sérgio, que quem vai entrar no lugar dele é o Bruno Mezenga, a cena é muito parecida com a mesma substituição que houve contra o Santa Cruz, do Rio Grande do Norte. Aonde Paulo Sérgio sai, mas Paulo Sérgio sai com o Náutico goleando, com o Náutico classificado, tá? E tem uma certa emoção ali em Paulo Sérgio saindo, abraçando o Mezenga, que acabou acontecendo no jogo de hoje também, que isso evidencia o sentimento de Paulo Sérgio em relação ao jogo. A gente não tem um Paulo Sérgio, primeiro tem o fato de ele estar saindo, depois a gente não tem um Paulo Sérgio insatisfeito por estar saindo, e no momento que ele sai e abraça Bruno Mezenga, ele levanta as mãos para o céu e agradece, e a câmera foca nele, e o próximo corte é de maneira atrasada, a bola chegando na área e sendo gol do Náutico, que é questão de 1 segundo. Sendo gol do decisão, né? O gol do decisão. Esse jogo de câmeras foi fantástico. Então, para mim, isso evidencia que o Náutico não tinha o objetivo de vencer a partida. Até porque, se tivesse, teria colocado os dois em campo. O Náutico começou lá atrás da temporada pensando nos dois. Aí teve problemas de contusão, primeiro do Paulo Sérgio, o Mezenga passou uns jogos fora também por alguns problemas pessoais, entrou num rendimento ruim também, e os dois nunca voltaram a campo. Não. O jogo de hoje é um jogo ideal para isso, se você tivesse com esse foco de vitória, tá? Mas não era o foco do Náutico. Celso, o Náutico, ele arrumou esse problema para si próprio, tá? E com isso, ele trouxe vários pontos assim negativos. Um jogo a mais. No meio do carnaval. No meio do carnaval. Esse jogo a mais é um ponto importante também, independente de quanto fosse, porque é um time que está usando muita desculpa que está cansado. Inclusive, poderia ter colocado o time reserva hoje. Poderia ter colocado o time de juniores, porque, veja, o Náutico ele sai de um jogo. Veja a história que eu vou contar, Celso, porque, para mim, isso daí é falta de comando, tá? É falta de comando de quem faz o futebol do Náutico. Falta comando de entender situações macros, de fazer projeções. Isso, durante o ano todo, para mim, ficou evidenciado. Teve outras oportunidades também que o Náutico teve de rodar o time, entender que o jogo mais importante é aquele ali, não é esse daqui. E o Náutico ele não consegue fazer esse entendimento. O Náutico vai com o time principal o tempo todo. Eu vou contar uma história para ver como é fácil você tomar uma boa decisão e se comunicar com o seu torcedor. Eu sou o Náutico, estou me comunicando com o torcedor, estou contando a história. Eu saio de uma batalha campal, que foi o jogo contra o Sport. Com todas as adversidades e venço o jogo. Tá? Vou para Natal para jogar o que sempre é rotulado de o jogo do ano, primeiro jogo da Copa do Brasil. Venço o América Natal, o time do Santa Cruz de Natal. Na quarta-feira, na quinta-feira, estou voltando para Recife. E tenho que encarar uma viagem para a Sertânia, aonde eu digo, depois dessa sequência, esse time não tem condição de viajar para a Sertânia, tá? Não tem condição. Vou colocar um time alternativo, vou colocar um time reserva, vou colocar um time de juniores.
O torcedor compra essa história. E hoje a gente estaria falando, digamos, no pior dos cenários. 1-0 também por decisão. Não teria a carga negativa de críticas que está tendo depois do jogo com o time principal. Sim. O Náutico tinha essa opção. Porque agora o Náutico se vê numa decisão de ir quarta-feira contra o CSA pela Copa do Nordeste. É para ir de novo com força máxima? Eu tenho certeza que vai. Mas se abre, na verdade, novamente uma discussão óbvia. Porque quando eu não faço isso no jogo de hoje, e eu acumulo mais esse jogo do CSA, e aí eu vou para 2 jogos, de novo, de extrema importância. Uma decisão contra o Retrô, com 2 ou 3 dias depois, pode ser um jogo na Copa do Brasil contra o Vitória no Barradão. Como é que eu vou estar utilizando o argumento de cansaço? Vamos lá, digamos que eles estejam falando a verdade. O Marquinhos Santos, nas suas coletivas, que sempre cita cansaço, ele esteja coberto de razão, e a gente tem que ouvi-lo, na verdade. Se está cansado, por que não aproveita as oportunidades de poupar o time? Fica incoerente, no mínimo, né? Não, totalmente incoerente. Chega a ser inacreditável você tentar compreender o que o Marquinhos Santos faz em relação ao gerenciamento desse elenco. Porque você só faz acumular sequência de jogos. Eu bati muito na tecla aqui, algumas semanas atrás, quando o Náutico jogou contra o Afogados, um time que, desculpa, velho, mas não tem capacidade de colocar um time competitivo em campo. Muito ruim, muito ruim. E o Náutico nem poupou naquele jogo e depois de 4-0 deixou jogadores que estavam com minutagem altíssima em campo até o final da partida. 4-0, Auremi e Marcos Ítalo em campo, jogadores que estavam batendo no teto a questão da minutagem, com um Paulo de Lima para fora e os caras em campo. Qual o objetivo disso? Eu queria que Marquinhos me respondesse. Não, o objetivo é porque ele está buscando um entrosamento maior. Sei lá, qualquer coisa. Mas me diga por quê. Porque Marcos Ítalo não jogou hoje por cansaço. E isso é notório nos jogos. Ele é um lateral que se desgasta demais. Tem um alto desgaste durante o jogo, porque ele sobe e desce o tempo todo. Apesar de ser lateral, o Náutico faz desenhos táticos onde ele vira um ponta. Então é um lateral altamente suscetível a desgaste, mesmo assim, em situações que não precisa ele estar em campo. Então, não sei, quer dizer, na verdade eu sei o que o Náutico vai fazer na quarta-feira, o Náutico vai com a equipe principal, mas aí eu pergunto, é até mais difícil essa discussão, porque a discussão poderia ser mais fácil em situações anteriores, como eu apontei aqui do Afogados, poderia ser mais fácil na situação de hoje, e ela se torna mais difícil na situação do CSA, mas mesmo assim é uma discussão válida novamente. Tem que entrar com o time principal contra o CSA. Adianta ficar fazendo esse joguete de querer levar todas as competições ao máximo que pode e no final acaba não indo bem nenhuma e correndo o risco de não cumprir objetivos básicos como a Copa do Brasil, por exemplo, no Campeonato Pernambucano. Porque eu ia até chamar a turma, eu vi que Arthur já estava cansado também, ele tinha até um compromisso, eu não quis levantar esse debate. Foi por isso, inclusive, que a gente teve que abreviar a análise do esporte. A gente teve que entrar logo na redução do ponto do horário mesmo, de Arthuzito. Eu não quis puxar esse debate com ele, mas é um debate válido, para a gente tentar remontar o aproveitamento do Santa Cruz nos últimos 2 anos contra clubes intermediários. Puxando pela memória, é um desempenho excelente. E o Retrô, tirando esse ano, Celso, que as coisas desandaram lá no Retrô, mas nos últimos 2, 3 anos, o Retrô também sempre teve um desempenho espetacular contra intermediários. E o que é que tem nesses jogos, nessas temporadas do Retrô, que teve nas 2 últimas do Santos? Foi não disputar a Copa do Nordeste. Ter mais tempo de recuperação para esses jogos que podem parecer fáceis, mas acaba se complicando por causa de desgaste. Tá? Aí o Náutico todo ano fica nessa de entrar com força máxima em todos os jogos. O ano passado foi assim, esse ano vai se repetindo. Aí no final, o Náutico só se classificou na Copa do Nordeste no ano passado por sorte, que foi histórico, a menor pontuação assim, histórica da competição, tá? Para o Náutico conseguir. Foi a classificação culposa. Foi o Náutico que conquistou. Foi os resultados que aconteceram de uma forma que deixaram o Náutico lá em 4º lugar. Mas foi um 4º lugar
já indo para a eliminação, né? Porque teve que pegar o Bahia na Fonte Nova, que poderia não ter ido por esse caminho se tivesse vencido o América Natal já eliminado na última rodada. Mas quando a gente traz para esse ano, novamente, o Náutico diante de jogos decisivos, aí o Náutico pega o CSA, vai acabar colocando o time principal contra o CSA. E aí o desgaste não vai bater para a semana que vem? E não vai utilizar o desgaste como desculpa, caso os resultados não venham? Então, o que ficou evidenciado no jogo de hoje, Celso, é uma má administração do futebol. As pessoas precisam ser cobradas, precisam ser responsabilizadas. E agora, eu falo de maneira, assim, genérica, tá? Agora eu falo futebol, pessoas que fazem o Náutico, porque nome, meu amigo, eu não falo mais. Eu percebi que era muito fácil. A gente, mesmo que fosse pelo bem do clube, a gente identificava uma pessoa que estava fazendo um mau trabalho, fosse abnegado ou fosse profissional, pouco importa, e a gente ficava em cima daquele nome, e para aí o clube tomar uma atitude meio óbvia que era mudança e tal, mas agora não participo mais desse showzinho, não vou ajudar a direção nenhuma a fazer o óbvio, que às vezes tirar uma peça como essa, tá? Não vou estar colocando cabeça nenhuma em bandeja para facilitar a vida de ninguém. Então agora é atozinho, paz e amor em relação aos profissionais de futebol do Náutico. Vou sempre falar de maneira genérica, porque é o Náutico que tem que tomar essas decisões. Viu? É o Náutico que tem que identificar os problemas e corrigir. Até porque eu não tenho confiança, Celso, que o que vai entrar vai fazer melhor. Uhum. Não é isso que acontece na prática. Porque sai um diretor abnegado, porque tem diretor abnegado no Náutico, mas o Náutico hoje em dia está pagando salário para todo mundo. Né? Ele acha que isso é profissionalismo. Tá? O Náutico tem um problema sério de entender a definição de profissionalismo e ele reduz a definição a estou pagando o salário, o cara é profissional. Às vezes é apenas um abnegado que por hora está recebendo salário, mas isso não significa que seja um profissional da área, porque até porque se fosse, não estaria cometendo esses erros assim tão claros como a gente está identificando uma semana sim, uma semana não. Então, no caso, no final das contas, a pressão tem que ser colocada no presidente, né? Porque é o único que não tem como você fugir do óbvio. É muito claro que a responsabilidade é dele. É muito claro que é ele que tem que estar observando o que está acontecendo no futebol do Náutico e tomar as atitudes, né? Então, eu acho que ainda é tempo de você observar o que está acontecendo e fazer as mudanças, porque eu ainda continuo achando que o objetivo do Náutico é a Série C. Tem que ser, pô. Tem que ser. Total. Tem uma Agora, cobrança pelo pernambucano, tem uma exigência. A cobrança, na verdade... Pode não ter, mas assim, o chaveamento... Eu estou concordando muito com o que Atos está trazendo. Até piorou o carnaval, até o próprio tributo Corolla, aquela coisa toda. Mas, no fim das contas, o Náutico continua tendo a obrigação de ser finalista do Pernambucano. Tem. Pelo menos isso. O chaveamento está aberto, né? Tem um Total, Retrô pela frente, Maguari depois. Porque, na verdade... Sobretudo porque tem a Copa do Brasil e porque precisa tirar a Retrô, que não vem bem, e o Maguari num possível jogo da semifinal, que a gente já falou aqui mais cedo, mas se você estiver vendo esse corte, o jogo não será bonito. Nem que o Retrô, nem que o Maguari bote o sistema de eliminação de Copa do Mundo, porque o regulamento, o artigo 31 do regulamento do Campeonato Pernambucano determina que a capacidade mínima de público, a partir das semifinais, é de 10 mil lugares. E o estádio Arthur Tavares, que é o estádio de Bonito, onde o Maguari joga, só pode receber no máximo 5 mil. E nem vem recebendo isso. Assim, você seria 5 mil com tudo ok. Então, provavelmente, ele vai escolher a Arena Pernambuco, como já foi nessa última rodada contra o Santa. Então, assim, jogar contra o Retrô nos aflitos, mesmo sem público, e numa semifinal, nos aflitos no primeiro jogo, e na Arena Pernambuco, com a torcida do Náutico comparecendo, como a do Santa Cruz compareceu, bastante botar uma camisa branca para aparecer, assim, a obrigação, pode colocar, o time pode estar cansado, pode estar mal, mas tem uma obrigação, assim, para mim, muito clara. Obrigação total, Cássio, não vai ser diferente disso, não. Mas quando o Celso ele comentou sobre essa questão do objetivo da Série C, não é
aliviando para qualquer insucesso no estadual, até porque, na verdade, os jogos que se dão agora, nesse momento, dos regionais, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, o Pernambucano, ele é a segurança que o torcedor vai ter no rendimento para poder chegar até lá. Porque o torcedor, ele não quer chegar aqui e dizer o seguinte, o mais importante, o nosso foco é a Série C. Sim, meu amigo, e o andamento até lá? E o andamento tem que chegar na Série C, né? Para chegar bem na Série C, né? Você tem que evoluir como time. Você tem que mostrar que você está formando um time e um elenco forte. Porque mais do que os insucessos e uma eliminação, ela tem toda aquela carga que vai ter, é óbvio, uma eliminação precoce vai ser um centro de crise muito grande. Mas a eliminação, dificilmente, quando é precoce, ela vem por azar, por fatalidade, por coisa do futebol. Ela vem com um rendimento questionável, que vai colocar em risco o quê? A Série C lá no futuro. Tá? Então, sempre vai ter essa pressão não vai deixar de existir. Agora, é óbvio que com esse caminho, o Náutico ainda tem uma obrigação total de chegar não só na final do Pernambucano para poder disputar o título, mas também para poder garantir as competições, tanto a Copa do Nordeste quanto a Copa do Brasil. Quanto a Copa do Brasil. E esse jogo a mais que o Náutico vai enfrentar contra o Retrô, foi o Náutico se colocou dessa maneira, né? O Náutico se colocou essa pedra na frente dele. Ele tinha tirado já com aquela vitória na Ilha do Retiro, trouxe a pedra de volta. Assim, foi um presente, na verdade, que o Náutico fez o papel dele contra o Sport, não vou tirar mérito nenhum, foi uma grande vitória. Mas a vitória contra o Sport, ela vem junto, esse toque de realidade que você dizia assim, meu irmão, não foi só a vitória contra o Sport, não. Vejam esse cenário que nós temos aqui. E era um cenário maravilhoso. Exato. Tá? E, de repente, o Náutico sai desse caminho para ficar na pior situação possível, na minha opinião. Assim, podia ser, né? Em que pese seria semifinalista pegando Maguari ou Decisão. Maguari ou Decisão, exato. Mesmo que fosse Maguari ou Retrô, mesmo que fosse Maguari ou Retrô, porque essa aí o Náutico não teria muito controle. Não, mas se tivesse de empate, veja, estava 0x0 até os 30 do segundo tempo. Se tivesse terminado 0x0, do jeito que estava, o Náutico seria o segundo colocado, o Maguari cairia para terceiro e o Decisão ficaria em sexto. Não. Ele seria ultrapassado pelo Jaguar. Na verdade, ia ser Maguari e Jaguar. Seria Maguari e Jaguar. Exato. Seria Maguari e Jaguar. Aquela brincadeira que o Fred fez de fazendo uma combinação que desse Náutico Sport nas quartas de final, aquilo ali não ia acontecer. Era praticamente impossível, tá? Mas eu acho que é o pior cenário o que o Náutico vai ter agora, dado o que o Náutico tinha para a última rodada. É isso, concordo. Aquela discussão que a gente tinha sobre a primeira colocação ela poderia não ser tão boa quanto a segunda colocação no contexto do Náutico, porque para mim o Santa é outro contexto. No contexto do Náutico ela poderia não ser tão boa, mas ela trazia alguns bônus. Digamos que a gente tivesse discutido aqui o Náutico ter entrado numa rota de colisão entre Sport e Retrô, tá? Estando na primeira colocação. Beleza. Sport e Retrô seria difícil, mas o Náutico teria feito seu papel, não teria críticas a se fazer à postura do time, você não ia perder uma conexão com o torcedor, que poderia até ficar chateado por preferir outro cenário, mas ele não ia poder transferir essa chateação para o time. Não ia botar a culpa no time, exatamente. Exato. E ainda tem o ônus da Copa do Brasil, que já está garantida. Então, e não ia jogar no Carnaval. Então, veja, no final das contas, dentro do contexto do Náutico, ele escolheu o pior caminho. Bom, vamos agora, meu querido Márcio Souza, traz aí o campinho do Náutico para a gente finalizar a nossa análise e também o nosso programa. Vamos começar com... Muriel, antes de a gente começar, eu quero saber o seguinte, posso mandar tirar algumas cores aqui do nosso semáforo? Ou vai ter distribuição? Pode, meu amigo, é carro parado. É carro parado. É carro parado. É de regular para baixo. Os carros não vão seguir caminho aí, não. Então, bora ver para onde é que vai. Vamos começar com o Muriel. Você acha que ele teve culpa ali no lance do gol? Ele chegou na bola ainda, né? Foi uma cabeçada muito em cima ali. A grosso modo teve.
a grosso modo, é falha, tá? Se você quiser aqui alongar o debate, eu ia levantar a hipótese do seguinte: é um lance um pouco contraintuitivo, tá? Por onde a bola foi. É uma espécie de contrapé. O goleiro nunca acha que a bola vai ali. Acho que ele está até preparado para poder pegar uma bola num segundo pau, tá? Uma raspadinha que a bola possa tentar encobrir ele. E quando vem ali, ele tem que ter uma capacidade de reação. Mas essa capacidade de reação, talvez, ele não conseguiu imprimir a força que ele precisaria para poder colocar essa bola para fora, tá? Mas aí porque normalmente você coloca um defensor ali também no primeiro pau para proteger essa bola, né? Para levantar esse debate aqui, eu teria que estar na mesa de jantar com os familiares de Muriel, né? Assim, concedendo tudo a favor dele, né? Mas, a grosso modo, a gente tem uma falha, tá? Pode colocar o vermelho aí nele. Então, vermelho para Muriel Becker. Muito mal, portanto, no conceito de ato Gildo. Vamos agora com a dupla de zaga do Náutico. O que é que você tem a falar aí de Couto, de Santana? Como é que você vê aí essa performance? O Felipe Santana atabalhado o jogo inteiro, tá? Segundo tempo, cometeu até uma falta meia ridícula, assim, atrasado na bola, deu no meio do jogador, tomou o cartão amarelo, foi uma falta perigosa. Mas durante o jogo todo deu para perceber que ele não estava tão legal assim, não fez nem perto das partidas seguras que ele vinha fazendo, tá? O Couto também seguiu na mesma linha. Eu acho que tem uma falha de marcação de Couto no lance do gol, apesar de que eu não sou um dos entendidos de arbitragem, mas acho que foi falta no jogador do Náutico no lance do gol, mas de qualquer maneira, mesmo que não tivesse tido, tem um posicionamento errado, principalmente do Léo Couto no lance do gol de decisão. Vou colocar vermelho nos dois aí. Então, mais 2 vermelhos, todo o sistema defensivo aí, com o miolo de zaga vermelho. Vamos agora com Arnaldo e Igor Fernandes. Arnaldo morto, meu Deus do céu, assim. Morto? Eu tenho que tomar uma injeçãozinha de adrenalina antes da partida, morto, sem vontade nenhuma, defendendo com lentidão e atacando com parcimônia. Jogo horrível do Arnaldo, vermelho. O Igor se meteu a atacar nesse jogo, ele que é um lateral mais defensivo, e se eu soubesse que ele ia atacar, tinha pedido para ele ficar defendendo. Vermelho também. Sem nenhum tipo de carinho com o instrumento de trabalho. Os dois vermelhos. Muito bem. Vermelho para Arnaldo e para Igor Fernandes. Igor Pereira. Igor Pereira, ele foi digno, tá? Fez o papel dele, atento ali na cabeça de área. Tem a dificuldade do gramado, que eu até ressaltei naquela primeira parte do programa, né? Que não é o gramado do Lacerdão, mas também não é um tapete, né? Mas isso dificulta o trabalho, principalmente do jogador de meio campo, assim, a bola muito viva e tal. Mas eu achei decente o trabalho dele, tá? Não vi problemas, não foi por ali que o time de decisão foi mais perigoso. Por exemplo, eu achei toda essa linha de defesa, principalmente os zagueiros do Náutico, assim, muito atrapalhados, e não enxerguei isso no jogo de Igor Pereira, por exemplo. Ele fez o trabalho dele assim, bem honesto mesmo. Eu vou colocar um verde musgo, porque eu vou utilizar o Igor Pereira como símbolo. Olha aí, então o carrinho saiu, tá vendo aí do grid? Igor Pereira, bem, tá? Salvando aí o sistema defensivo, se salvando no sistema defensivo do Náutico. Agora a gente vai para Marco Antônio, Souza e Patrick Alain. Souza, eu não gostei, achei uma partida muito fraca dele, assim. Mas vai ter um fator meio que abstrato aí, Celso, que vai entrar na avaliação de todos os jogadores, e isso vai estar afetando, sabe? Que é essa pegada geral que o Náutico teve para o jogo, sabe? De não estar focado no objetivo que era a vitória. O Náutico não entrou para vencer esse jogo. Isso afetou o rendimento do time de forma absurda, mas isso vai afetando individualmente cada jogador, sabe?
todos os jogadores estavam meio irreconhecíveis. E isso ficou muito claro em Souza, tá? Deixa o vermelho aí com Souza. Muito bem, então Souza vermelho, Marco Antônio. É muito nessa linha também, tá? Muito nessa linha. Vou deixar o vermelho com o Marco Antônio também. Você não consegue lembrar de uma jogada que o Marco Antônio tenha feito, ele que é um volante que tem uma saída, tem essa liberdade de sair mais, tá? Nenhuma jogada que o Marco Antônio fez que você diga, porra, tá aí, ó, uma bela jogada. Porque, gente, é contra o Decisão, velho. O Decisão é do mesmo nível do Santa Cruz do Rio Grande do Norte, pô. Mesmo nível, pô. Na verdade, se brincar é abaixo. E lá o Náutico ganhou de 4-0, porque ele entrou imbuído do seu objetivo, do resultado, focado. Foi lá e matou o jogo, 4-0. O Decisão é abaixo do Santa Cruz e o Náutico foi completamente apático. Eu nem lembro do goleiro, por exemplo, Decisão. Eu nem sei se o Náutico chegou a dar chute no gol. Então o Marco Antônio aí, pode colocar o vermelho nele aí. Patrick Alain. Meu amigo Igor Pereira é uma ilha aí, viu? Mas eu estou utilizando de símbolo mesmo, porque ele conseguiu fazer o jogo dele ali de forma honesta, sabe? Deu para notar que ele se diferenciou dos demais. O Patrick Alain é muito parecido também. Na verdade, eu já vou falar do Patrick Alain, do outro Zânia e do Paulo Sérgio. O Patrick Alain eu vou colocar um laranja, porque, querendo ou não, ele com as bolas paradas dele, com os escanteios, poderia ser que saísse alguma coisa dali, mas ele precisa produzir muito mais do que ele produziu no jogo de hoje, né? Até porque ele é o único jogador que pode trazer essa criatividade do time. Mas pelo menos levou algum perigo com as bolas paradas. O Samuel não fez absolutamente nada, tá? Vermelho. O cara que joga contra o Decisão tem que fazer alguma coisa. Pelo amor de Deus, você não pode ser tão obsoleto assim. E o Paulo Sérgio, aí eu vejo Paulo Sérgio, né? Só que não. Vermelho para Paulo Sérgio, foi a pior partida dele na temporada. Que assim. campinho, viu? Que campinho. Bom, Perdeu a média de um gol por jogo, que estava com 4 gols em 4 jogos, agora passou em branco. Marquinhos Santos volta do intervalo já com o Caion no lugar de Otto Sânia, né, que Atos até já pontuou, como foi inoperante. Como é que você viu aí o segundo tempo que Caion fez? O Caion vai de laranja, porque o resto vai ser mais pesado. Ele não foi bem, mas ele... É porque eu preciso diferenciar Caion da criatura ali chamada Hélio Borges, sabe? Assim, Hélio Borges está de brincadeira comigo, com todo respeito, mas e teve um lance que ele pegou na ponta esquerda, ele estava assim, era uma ilha, os dois. Não tinha ninguém no mesmo CEP dos dois. Estava lá o lateral direito do time do Decisão e estava o Hélio Borges. E eu pensei, Hélio Borges, a única coisa que ele supostamente sabe fazer é no duelo 1 contra 1, né? Certo, você conseguir um drible. Ele simplesmente saiu com bola e tudo pela lateral. O jogador do Decisão nem deu bote. O jogador do Decisão, assim, dando uma corridinha assim para trás, olhando, não queria fazer, ele saiu assim pela lateral, assim, com bola e tudo. Impressionante como irrita. E depois teve um lance que foi até um cruzamento que eu disse, meu Deus do céu, o Palmeiras não conseguiu botar a bola na área do time do Decisão e do nada o Hélio Borges tentou dar uma bicicleta. Como se não tivesse mais ninguém na área, sabe? Eu tô sozinho, eu vou tentar dar uma bicicleta. Ele deve ter feito falta em uns 5 jogadores de Decisão ao mesmo tempo na bicicleta que ele tentou dar. E, obviamente, o juiz parou o jogo ali por falta de ataque. Né? Então, vermelho para Hélio Borges. Hélio Borges é daqueles jogadores assim que é difícil assistir jogo do Hélio Borges, cara. É extremamente irritante, velho. Extremamente irritante. Marcos Ítalo e Bruno Mezenga. Isso. O Marcos Ítalo já entrou ali no final. Entraram juntos. Marcos Ítalo e Mezenga, né? Ficou bem difícil, assim, mas eu vou avaliar, porque, querendo ou não, acho que trabalhou ali uns 15 minutos para mais ainda. Eu vou com vermelho e Mezenga, porque não consigo fazer nada, assim. Tem o centroavante, o Náutico também não ajuda, né? Porque o Náutico não conseguiu nem dar o abafo em cima da decisão. Tem isso também, né? Mas não tenho nada para falar, jogou um tempo razoável, vai vermelho.
Ele que reclama com o time dele porque não conseguiu receber. Exatamente. O Marcos Ítalo, eu vou de laranjinha ali. Acho que entrou parecido com o Caion. Não entrou bem, mas é que precisa se diferenciar. Ah, não. Uma correção. Colocar um laranja ali para Mezenga, porque não pode ser a mesma cor de Hélio Bosch. Tem que ficar claro que Hélio Bosch foi o pior que entrou. Perfeito, perfeito. E Marquinhos Santos? Aí é um vermelho. Pesar, né? É um vermelho retumbante, assim. Porra. Vermelho é morte. Vermelho Ferrari. Vermelho Ferrari, vermelho é morte, vermelho tudo, velho. Vermelho Assim, é morte. Decisões erradas, desde o entendimento do jogo, tá? Uma opção de ir com força máxima, ele só tirou o Marcos Ítalo do time titular e o Auremir. Muito pouco, assim. E se fosse para pensar tanto em empate, que fosse com um time reserva, que fosse com um time sub-20. Você vai com o time titular, você deveria ter outra pegada, que não foi o que aconteceu. E o time também não produziu nada, porque o jogo como hoje, tem torcedor que ele segue ali do seguinte: vocês estão aí utilizando desculpa para poder não ver que o time é ruim. É difícil, porque na maioria dos casos que você tem uma derrota, vai ser acreditada a ruindade do time, é normal. Isso aí é um entendimento óbvio. E 95%, 98% das vezes vai ser isso. São poucas vezes que você diz, meu irmão, o time é ruim. Ninguém está negando a ruindade dele. Mas nesse jogo houve outros fatores. Às vezes é um treinador que vira protagonista na partida, tá? E acaba com o jogo do time. Às vezes é esse contexto que a gente está contando aqui, que a preparação do Náutico não foi para vitória, foi para empate. Quem vai pensando em empate, colhe o que o Náutico colheu. Então, vermelho aí para Marquinhos Santos. Muito bem. Dessa forma, então, galera, a gente fecha aqui o campinho do Náutico, tá? A gente fecha também aqui o nosso telecast, tá? Nosso super telecast. Deixo um abraço nos meus caríssimos maestro Cássio Zirpoli, Atos Gildo. Mais cedo estiveram também aqui com a gente Fred Figueroa e Artuzito Silva, nessa live que teve a direção de Márcio Souza. Muito obrigado a cada uma de vocês pela moral, tá bom? E a gente fica aguardando vocês no próximo programa. Forte abraço. Celso. Pois não, mestre? Pois não. Passando só para dizer que no chaveamento, até a conclusão desse programa aqui, o jogo do Náutico, eu sempre falo, para quem está vendo esse corte, a gente fala no programa, mas quem estiver vendo só nesse corte, está para o dia 3 de março, pela tabela, pelo acordo que teve no Ministério Público nos últimos dias, porque ninguém considerou que o Náutico ia ficar fora da semifinal depois de vencer o Clássico, aí meio que acertaram o Sport jogando no domingo, porque o Sport já joga na quarta-feira pela Copa do Nordeste contra o CRB, e os 2 jogos do Sport seriam sem público, aí no acordo aí para o Sport CD aceitar, então pelo menos na quarta-feira de cinzas vai ter público. E a outra data reservada era justamente o dia 3, que só mudaria para o dia 27, e que não dá para o Náutico jogar dia 27, que seria se o Maguari fosse o segundo lugar e o adversário fosse um time intermediário, o Retrô, sei lá, por exemplo, decisão. Que aí esse jogo seria no Arthur Tavares, mas como não foi o caso, então fica, e até porque o regulamento não permite, né, para a semifinal, agora colocaria, né? Mas para a semifinal, a capacidade, na verdade, é só para a semifinal, para a quarta de final ainda não tem limite, poderia ser no Arthur Tavares, no estádio do Maguari, mas o Maguari não vai poder jogar lá na semifinal, porque é 10 mil para cima. Então, se você estiver vendo esse vídeo depois e tiver qualquer reviravolta, é realmente uma reviravolta, porque até a gravação desse vídeo, as datas eram essas. Então, Sport e decisão no dia 2, não tem horário ainda, os horários não foram confirmados, só as datas, só os dias. Não sei se é de tarde, se é de noite, enfim. Sem público, Sport e decisão sem público na Ilha do Retiro, e no domingo e na segunda-feira, domingo de carnaval, tá? Se você estiver achando estranho, é domingo de carnaval mesmo. Não é domingo, não. E na segunda-feira de carnaval, Náutico e Retrô nos aflitos sem público. Domingo é o Timbu coroado, ou seja, como o Fred já tinha falado no programa, o Náutico não pode jogar no domingo, porque só faltava não poder ter público, mas ter o bloco do Náutico, fora do Náutico. Aí até é subversivo demais, né? Assim, para esse pensamento.
Então, pela tabela, será segunda-feira. Na verdade, Cássio, nem pode também, se você for pela letra da lei, porque quando diz que é sem público, não é só sem público na arquibancada. É no entorno do estádio. É todo complexo. E o Timbu Colorado, apesar de desfilar ali pelo bairro dos Aflitos, mas também tem dentro da sede, tá? Veja só, se o Náutico fosse jogar, não tem carnaval agora. Fosse Náutico e Retrô, e não tem problema nenhum, vai ter público. É possível, sendo o jogo das quartas, não da semifinal, final, mas sendo o jogo das quartas, é possível que o público do Timbu Coroado seja maior. Pela quantidade de gente que leva. Isso é maior. O Timbu Coroado... Não. Para mim, o Timbu Coroado é maior do que esse jogo que o Náutico vai fazer. Eu também acho. E não é diminuir Náutico e Retrô, não. É porque o bloco é o maior bloco de um clube de futebol do Brasil. Assim, é o do Náutico, e daqui a pouco vai ser antes esse bloco. E Celso, é isso. Eu disse que é 100 vezes maior, muito pelo desaforo do Náutico ter inventado esse jogo. Como o Náutico inventou esse jogo que ninguém pediu, ninguém disse, faz um joguinho no Carnaval aí contra o Retrô, ninguém pediu esse jogo. Então, para mim, o Timbu Coroado é 100 vezes. O domingo do Náutico era o seguinte, era a turma estar no Timbu Coroado e sacando porque não custa nada o esporte. Aí não, aí a turma vai estar no Timbu Coroado e amanhã, a conversa só assim, tomar uma cerveja, e amanhã? Será que esse Retrô e Fernandinho? Até não sei quem. Caso. E o jogo, tá ligado? Já é outro pensamento. Exatamente, até porque, na verdade, uma essência que tem o Timbu Coroado, somente em momentos como esse que o Náutico vive aí, de crise, nos últimos 3 anos, é uma maneira do torcedor tá tomando sua cerveja, brincando seu carnaval, vestindo as cores do clube, participando ali de uma festividade com outros torcedores e esquecer um pouquinho a porra do futebol, velho. É só isso que ele quer, porque quando ele tá no Timbu Coroado, ele esquece que o time perdeu semana passada ou que o time vai jogar uma decisão e ele tá numa expectativa baixa na semana que vem. Ele só quer brincar aquele dia. E o Náutico arrumou um jeito de colocar um jogo para fazer concorrência com isso. Você tem razão, é demais. E a polícia pensa a mesma coisa, viu? A polícia militar pensa exatamente a mesma coisa. Porra, mesmo no carnaval, até no carnaval, se eu querer jogar aqui, aí pronto, é por isso que não vai ter público. Muito bem, galera. Então, dessa forma, a gente fecha aqui o nosso programa. Não perca aqui nenhum dos nossos conteúdos. Aí basta você ativar aí o sininho no nosso canal.